Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui desse SBcast. É um enorme prazer estar aqui. Cada dia a barriguinha está maior. E vamos hoje com uma convidada super especial. E aí, galera, sejam muito bem-vindos, pessoal. Para gravar esse episódio foi uma aprovação de Deus. Ó, já marcamos 2 vezes, desmarcamos. Hoje, no dia da gravação, véspera de feriado, quantos empecilhos, tanto da nossa parte quanto da nossa convidada para estar aqui. E não desistimos. Um pouquinho de atraso, mas não desistimos. E com vocês hoje aqui na nossa bancada, seja muito bem-vinda, Fabi Fernandes, Instagram, a Fabi Fernandes. Seja muito bem-vinda, Fabi. Gente, muito Bem-vinda. obrigada pelo convite e por insistirem e perseverarem para que a gente pudesse realmente gravar. Eu acredito que daqui vai sair alguma coisa bem interessante para agregar valor para as pessoas, afinal de contas, eu estou aqui para isso. Amém. Não, eu Amém. tenho certeza. E esse papo aqui para você, esse papo aqui de hoje é para você que nós vamos falar de saúde, tanto emocional quanto física, tá? E envolvendo no mundo cristão, que é o nosso mundo aqui. Então, se você conhece alguém ou está vivenciando na sua casa, um amigo, um conhecido, já compartilha, liga para ele, manda no zap, pede para assistir esse episódio que com certeza vai tocar na sementinha dele aí para ele colher bons frutos. Estou errado, Fabi? Com certeza não. A minha história, ela tem tudo a ver com isso, né? Com saúde, com qualidade de vida, com transformação. E no meio de tudo isso, conhecer a Deus. E a partir daí, toda a transformação que eu surgi, né, ao longo desses 20 anos já, para chegar até onde eu cheguei hoje. Só que o processo, ele é contínuo, né? Então a gente... E que bom! Porque se não fosse, a gente não estaria mais nem aqui para contar a nossa história. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada pelo meu mundo. Tentei dar uma fugidinha, porque há várias vertentes e nichos que a gente pode trabalhar, mas Deus falou: não, é aqui que eu quero você, então vem cá, volta para sua origem. Então, assim, tudo novo. Inclusive, tá aqui, porque tem mais de ano que eu não gravo um podcast. Eu ainda falei assim, gente, será que eu sei me comunicar ainda, né? Porque eu era muito tímida. Eu lembro a primeira vez que eu sentei na frente de um microfone, meu batom é vermelho, eu acho que eu tava inteira dessa cor, de tanta vergonha que eu tinha pra falar. E hoje eu falo mais do que a boca, se não me brecar. Mas Deus tem sido bom o tempo todo, tem acrescentado conhecimento, desenvolvimento, inclusive da própria palavra, porque eu acredito que dentro daquilo que eu faço, eu procuro trabalhar o corpo, a mente, a alma e espírito. Tem algumas tríades que eu fui ligando aí no decorrer desses 20 anos que tem feito muito sentido para quem está perto de mim. Ó, que Amém, legal, né? hein? Eu acho que para começar, ela podia contar um pouquinho, né? Quem é a Fabi Fernandes, para o pessoal Por conhecê-la um pouco favor. melhor. A gente tem o hábito de, quando a gente pergunta isso para as pessoas, quem é a Fabi? Ah, eu sou mentora, eu sou terapeuta, eu sou consultora, mas não. Eu sou a Fabiana de Oliveira Fernandes, filha da Nilda, do seu José Bibiano, que Deus o tenha, que eu acabei de perder. Meu pai tem pouco tempo, mãe da Andressa e do Gabriel. E hoje eu estou como terapeuta comportamental, mentora de emagrecimento e analista corporal. Trabalho toda a parte emocional, psicológica, mas eu não sou psicóloga, hein, gente? Mas envolve o mental e emocional das pessoas. Tanto quando a gente fala sobre ser terapeuta comportamental, é porque através dos comportamentos e dos hábitos que a gente consegue encontrar algumas coisas que estão interferindo no emocional. E se a gente for levar para o emagrecimento, no porquê que a pessoa não emagrece. Uhum. E dentro das minhas formações, eu fiz um curso incrível que, se eu tivesse tido conhecimento dele antes, eu teria feito, que é sobre o corpo explica a sua mente. Então, isso me trouxe muita facilidade para entender como que a cabeça do outro funciona através do formato do corpo. E isso me abriu inúmeras portas, assim, a ponto de você postar lá, quem quer fazer uma análise corporal, coloca uma foto, um eu quero, assim, você pegar a foto da pessoa
e fazer a análise dela, e a pessoa fala assim: nossa, mas como que você sabe de tudo isso? Tem bola de cristal? É porque é tudo muito. É exato, é estudo, é ciência, né? Uhum. E eu preferi vir para esse lado porque dentro da terapia e da mentoria fala-se muito sobre física quântica, algumas outras vertentes que eu não deixo de acreditar, porque eu acredito que tudo é energia, Uhum. mas eu prefiro falar que a ciência explica a Bíblia e a Bíblia explica a ciência. Uma coisa está muito conectada na outra. Porque, por exemplo, se a gente for falar de gestão emocional, que é uma coisa que eu falo muito, a palavra de Deus fala sobre o quê? Domínio próprio. Sim. Então, uma coisa está muito ligada com a outra. Então, assim, para uma pessoa que ainda não tem total conhecimento, sabedoria da palavra, a gente tem como se comunicar de uma forma. Quando é alguém que é cristão, a gente acaba se comunicando de outra. E aí Deus foi unindo também na minha vida uma coisa com a outra e foi muito funcional, porque aí ele une as coisas e ainda traz as pessoas que precisam daquilo que ele te dá. Porque eu acredito que muito do que eu tenho hoje certificado para mim não quer dizer nada se eu não tiver a vivência, para que eu possa aplicar aquilo que eu aprendi. É como a gente faz uma faculdade. Uhum. Você é doutora Uhum. e você pode falar muito disso. A minha primeira formação é enfermagem. A gente aprende tanta coisa lá que, assim, é o teórico, mas na hora de pôr a mão na massa, será que eu consigo? Será que é funcional? Será que vai dar certo? E quando a gente fala da mente, não é sobre o que eu te falo, é a forma como eu conduzo para que você encontre dentro de você a sua dor, a sua ferida, ou aquilo que precisa ser ressignificado para que você possa caminhar. E a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade vos Uhum. libertará. Então, quando eu conheço a minha verdade, porque está ligada à identidade, a gente consegue caminhar. Só que no mundo de hoje, eu falei que esse ano eu ia falar muito de vulnerabilidade, mas na verdade eu fui a vulnerável por conta da perda do meu pai. Então eu caminhei para muitos lugares totalmente fora daquilo que fazia sentido para mim por conta do quê? Do meu emocional. Então, não é porque eu estou terapeuta ou eu sou uma mentora e tenho esse conhecimento que eu não precise também do conhecimento de um outro profissional para me conduzir. Então, foram 10 dias bem desafiadores que eu passei, porque eu tive uma crise de ansiedade muito forte e eu não falei isso para ninguém, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, inclusive. E se eu não tivesse tido o respaldo dos meus filhos, de um amigo meu que é psicólogo, o Alex, eu não sei nem se eu estava aqui para contar a história porque é muito desafiador. E a gente quer, no meu caso, eu tenho alguns traços comportamentais que eu fico negociando comigo mesma para sair daquele lugar, para dar conta daquilo que eu preciso fazer, porque qual era a crença que eu tinha de uma mulher forte, mulher maravilha. E não é mais isso. Eu falava assim, eu não quero mais ver isso. Eu sou ser humano, eu sinto tanto quanto todos que chegam a mim para que a gente possa fazer um trabalho juntos. E aí eu comecei a realmente me despir de tudo isso e nesse um ano trabalhar tudo isso em mim e tem sido assim algo surreal. É, o difícil é dar o primeiro passo para a mudança, né? Sim. E o difícil também é você dar o primeiro passo para procurar uma ajuda, que foi o que a Fabi falou. Não é porque eu tenho conhecimento que eu não preciso de ajuda, Sim. né? Às vezes apenas uma conversa ou até um desabafo com os filhos ou até com um terapeuta profissional tá sendo o melhor remédio nesse momento, né? É, existem já médicos e psicólogos que dizem o que, médicos e psiquiatras, é, que o melhor remédio para ansiedade e depressão é a atividade física. E eu tenho esse lado da história para contar também. Há 20 anos atrás, eu tive mais de 20 anos. É que há 20 anos eu já saí desse lugar, graças a Deus. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive síndrome do pânico. Isso influenciou em 3 tentativas de suicídio. A gente não pode nem mais falar essa palavra, mas é a que me veio na cabeça agora. E a minha família ficou em total desequilíbrio. A minha filha, com 8 anos, virou minha mãe. A minha mãe era minha acompanhante porque eu não saía de casa sozinho. Meu pai virou meu segurança e cozinhava para mim porque eu não queria comer. No meio de tudo isso, eu ganhei muito peso, que aí é a minha história que me trouxe até aqui. E para ajudar, nessa época exercia enfermagem, eu era concursada no Hospital das Clínicas de São Paulo e fazia a faculdade de enfermagem, porque eu tinha o técnico, eu era concursada Uhum. lá.
E eu adoeci de vez nessa questão da depressão, fui afastada, tudo. No meio disso, a medicação que eu tomava, que não me tirava do estado que eu tava, porque a medicação, ela trata o quê? Nossa, e é forte a medicação, hein? Eu Sim. tomava 14 tipos de medicações diferentes. E a medicação trata o sintoma, a gente precisa olhar para a raiz. Mas não cura. Exatamente, porque eu preciso olhar a raiz do problema, Uhum. né? E aí, engravidei, porque cortou os remédios para depressão, cortou o efeito do anticoncepcional. E quando eu engravidei foi uma luta, porque eu na faculdade, eu noiva, tinha acabado de comprar a casa para mobiliar, para casar, para tudo. Larguei, eu nos últimos 6 meses da faculdade, larguei a faculdade, entrei no estágio de depressão muito pior do que Isso eu tudo tava, grávida. grávida. A ponto de que toda semana eu tinha que ir para um laboratório fazer exame de sangue para saber qual era a dosagem de um dos medicamentos que estava no meu sangue, porque estava no sangue do meu filho na minha barriga. Nossa. Nossa. Só que essa gravidez, ela já veio fruto de uma promessa. E você, nessa época, você já era pegado a Deus ou não? Então, aí é que entra, o que acontece? Eu tinha uma amiga na época, tenho, porque ela tá viva, graças a Deus, que ela precisou, ela tava muito mal, ela vou pra igreja, vamos comigo? Nem de igreja eu gostava. Minha filha que tá aqui tinha 6 anos, hoje ela tem 28, gente, que vocês não estão vendo. E eu fui pra acompanhá-la. Só que quando eu chego lá, eu queria ir embora. Aquele lugar Uhum. não tinha nada a ver comigo, aquele povo falando. Eu sei que acabou, a hora que eu virei as costas, que eu tô indo embora, uma mão nas minhas costas. Aí eu olhei pra trás, posso falar com você um pouquinho? Era um senhor. Falei, claro, ó, Deus manda te dizer que você vai engravidar de um menino e aí eu te vejo numa rua de terra chorando muito. Aí eu virei pra ele e falei, senhor, eu era rebelde, tá? Hoje eu sou curada em nome de Jesus. Eu virei pra ele e falei, o senhor tá louco, porque eu não posso mais ser mãe. E eu tinha acabado de sair de uma internação de 7 dias que o médico tinha me falado. Você já tem filho? Tem, porque você não pode mais ser mãe. Por causa de um problema que tinha dado no meu ovário, fui Uhum. fazer o tratamento, passou 3 meses, eu grávida. Com 3 meses eu descubro que é um menino. A rua de terra, a depressão. Ó, E aí no médico, voltando a tomar a medicação, todo médico falava assim, a gente precisa fazer o seu morfológico, porque essa criança vai nascer com inúmeros problemas de saúde. nossa, imagina a cabeça dela. Por causa do monte Então, de remédios que você só, tomava. sim, só que aí eu acredito que aí vem aquela coisa da maternidade, da proteção, e pelo fato da enfermagem, que eu já um vasto conhecimento, eu virei pra minha mãe e falei, eu não vou fazer exame nenhum. Gente, não façam isso, tá? Foi a minha tomada de decisão, a minha escolha, e eu arcaria com as consequências disso, mas faz parte da minha história e eu preciso falar a verdade. Mas não faço. Exato. Eu falei, não vou fazer. E quando ele nascer, eu vou dar conta, porque eu já tava num estado totalmente abalada. Aí eu fico sabendo dos desafios que eu vou enfrentar se a criança nasce realmente com algum tipo de problema. O que não poderia acontecer comigo? Porque ali eu tava viva porque eu tava preservando outra vida. Uhum. Mas Deus é maravilhoso, porque meu filho nasceu perfeito. Glória a Amém. Deus. Amém. Sem nenhum problema. E já nasceu o filho da promessa e prometido, porque o pastor falou que ele ia ser profeta. E de fato, meu filho se desenvolveu assim, ele me deu muito trabalho até 1 ano e 3 meses, mas por conta da medicação que eu tomava e eu amamentava, ele não dormia. E aí eu já estava chegando num grau de enlouquecer. Foi onde eu lembrei do quê? Do que Deus tinha me falado. Na igreja. Depois de 1 ano, hein? E aí eu falei, Senhor, então, se o Senhor existe, eu quero sair desse lugar. Olha como é que tá isso. Como tá a minha vida. E aí eu lembro como se fosse hoje uma voz Já tava orando sem perceber. nítida falou assim comigo, joga todas essas medicações fora. Porque você vai ser curada. Pra mim era coisa de loucura. Mas eu joguei. Tudo na descarga. Dei descarga. Aí eu sentei e falei, tá, e agora? O que eu faço? Aí eu fui conduzida. Pega um computador, você já tem conhecimento, muito conhecimento sobre parte neurológica, fisiologia, tudo que eu tinha estudado, vai estudar.
E aí eu comecei a pesquisar como sair daquele estado que eu estava de uma maneira natural, se a medicação não fazia efeito. E aí eu comecei a entender como que funcionava certos alimentos na produção de alguns neurotransmissores, estabilizadores de humor e etc, e atividade física. E aí, quando a médica me liberou, antes disso, eu comecei a caminhar e aplicar aquilo que eu fui aprendendo na minha vida. Em 8 meses, eu estava curada, ninguém conseguia falar como, porque eu fui diagnosticada com bipolar. E 40 quilos mais magra. Nossa. Aí eu falei, não, isso aqui é uma coisa que eu sempre, já vindo da área da saúde, né? Eu preciso repassar isso para as pessoas. E foi aí onde começou. Só que começou com uma brincadeira. Porque aí eu fui lá pro abençoado Instagram, porque eu me separei, veio o divórcio depois disso. E eu falei, agora um filho, fazendo faculdade, nessa época eu fazia gestão de RH, uma filha maior, um pequeno, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, eu vou intensificar meus treinos e eu vou compartilhar com as pessoas, principalmente mães que podem estar passando por alguma situação parecida com a minha, que sim, elas podem ser mães, elas podem estudar, elas podem trabalhar, ter qualidade de vida e saúde. E comecei na brincadeira. Quando eu fui ver uma repórter, uma jornalista da Record, viu o meu perfil, quis fazer uma entrevista comigo. Eu fiz essa entrevista e minha vida, eu falo que virou do avesso, mas foi o avesso mais gostoso que eu vivi. Porque às vezes o avesso é o lado certo. Porque aí realmente acabei sendo conhecida como modelo fitness para mães, por conta de todo o processo. Até hoje eu mexo com isso e eles ficam indignados por eu não ter. Até hoje, eu já vim aqui uma vez, tá, gente? E falei com essa princesa aqui que eu queria fazer botox e nunca tive coragem. E até hoje, zero procedimento estético, nem no rosto, nem no corpo. E as pessoas se encantam com Que isso por causa legal. do mundo que a gente tá hoje, que todo mundo quer resultado rápido, né? E não tem mágica. Tem disciplina, tem foco, determinação, constância, consistência. É isso que faz a gente alcançar resultado, mas a maioria das pessoas não querem pagar o preço, né? Eu já vou aproveitar a deixa. Se você quer fazer um Botox, que não existe mágica, mas tem um Botox. Aonde que faz, doutora? Lá no consultório, com certeza. Acompanhe doutora Pontalini Bonfim, posto diariamente os procedimentos e estamos com combos para o mês de novembro. Amém. Fabi, parabéns já pela sua história até aqui. Com certeza deve ter alguém que está se espelhando em você nesse momento, só que não está tendo a coragem de dar o primeiro passo igual você teve. Qual que é a dica ou qual que é a força que você dá para essa pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, que não está com essa coragem que você teve? Não é uma dica, né? Na verdade, nós somos nosso maior patrimônio. Uhum. Deus, a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O que eu estou fazendo com isso? Eu costumo dizer que quem não vive de decisão, de viver o novo de Deus, vive de condição, de estar da maneira que está. E não está saudável, e aí seja mental, fisicamente, espiritualmente, mas prefere estar nesse lugar. Ou sendo vítima, porque assim, detalhe, não tem como condenar, isso é uma coisa assim, que bom que eu tô tendo a oportunidade de falar sobre isso, porque as pessoas desvalorizam demais quando uma pessoa diz que ela tá com depressão. E, gente, vocês não têm noção do que é isso. A gente precisa aprender a olhar com mais carinho e acolhimento quando uma pessoa traz uma queixa. Porque quando ela tá falando, é porque os sintomas já estão bem acentuados. E a gente não sabe aonde isso pode chegar. Apesar de saber aonde vai chegar. Mas a gente não sabe se essa pessoa em si tá direcionado para esse caminho, né? Então, assim, primeiro, eu não tenho como não agradecer a Deus, porque se não fosse Deus me direcionar, eu também não teria feito. Então, não consegue buscar ajuda com alguém, tá com vergonha, tá com medo de ser julgado, dobra seu joelho. A palavra também diz que é no nosso quarto, é no secreto.
Não tem que ser uma oração elaborada. É simplesmente você falar, Deus, estou aqui, ó, nessa situação, não sei o que fazer, não aguento mais, preciso de ajuda. E pode ter certeza que Deus vai enviar essa ajuda. Agora, se você conseguir compartilhar isso com alguém que possa buscar ajuda junto com você, faça. Porque não tem uma outra forma. Não, e uma coisa que eu falo, toma cuidado com a internet. Se você tá com esse sintoma, a internet é um mundo mentiroso. Sim. Às vezes ela pode ela pode complicar os sintomas que você está sentindo. Sim, Porque às vezes a grama do vizinho é mais verde do que a sua. E você fica olhando, isso vai te deprimindo cada vez mais. Né, doutora? Então toma muito cuidado com a internet. Se eu posso te dar um conselho, independente da sua religião, primeiro, busca uma força espiritual, não sei qual que é a sua religião. Segundo, procura um psicólogo. Nós tivemos a doutora Eliane aqui, né? Ela deu Sim. dicas de psicólogos gratuitos, se você não tem condições de pagar um, sim. ou um particular. Ou busca na internet, se você gosta de mexer, referências igual a Fabi, que já vivenciaram esse momento. Chama no direct, troca uma ideia. Com certeza. Ou pelo direct, lá tem um link também que o pessoal consegue falar comigo pelo WhatsApp. E assim, eu entendo isso na minha vida é missão e propósito. Então, Deus acabou unindo todas as coisas na minha vida para que eu realmente pudesse contribuir com essas outras vidas. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Porque quando você vê que uma palavra mudou a forma da outra pessoa pensar, ou uma sessão que ela teve com você, ou a cada sessão você ir vendo a evolução dessa pessoa, isso eu costumo dizer que terapia ela não tem preço, ela tem valor. Então, às vezes as pessoas questionam, eu vou pagar a terapia? Tá, mas qual é o valor daquilo que você vai adquirir fazendo a terapia? Porque é que nem o povo, a gente vê que posta lá, né? Uma pizza, R$ 80, o bar, não sei quanto, no final na soma lá, R$ 500. E a pessoa não quer pagar 200, 250, seja lá o valor, cada um tem o seu, para cuidar de si, que é o seu empreendimento. As pessoas investem muito em carro, roupa, celular, mas em si mesmo É, deixa a desejar, Acaba né? esquecendo o principal, né? Porque sim, você estando bem, tudo ao seu tudo vai redor vai ficar bem. bem, exatamente. Se eu falo uma coisa, algumas pessoas até que conhecessem a minha história, falavam assim, nossa, mas você tá sempre cuidando de você, você tá sempre fazendo. Você tem uma coisa que eu não negocio, é cuidar de mim. E o que é cuidar de mim? É orar, é meditar, é cuidar do meu corpo, é cuidar da minha mente. Físico e espiritual. Porque a nutrição, quando a gente traz também para isso, não é só sobre o que eu como. É sobre o que eu ouço, é sobre o que eu falo, porque a nossa mente, ela capta tudo que está acontecendo aqui. Então, o que eu estou ouvindo? O que eu estou assistindo? O que eu estou lendo? Onde eu estou investindo meu tempo e minha energia? Tudo isso fala. Até porque, quando a gente fala de tempo e energia, a gente fala de descanso. Sim. E se eu não tenho um bom descanso, como que eu tenho qualidade de vida e saúde? Então, uma coisa está sempre ligada na outra. Então, uma das tríades que eu trabalho é saúde, família e trabalho. E isso eu tive a honra de ser treinada pelo Joel J e fez muito sentido para mim isso. Saúde, eu tô olhando para mim, como eu estou. Quais são as áreas da minha saúde que precisam ser olhadas? O que eu preciso cuidar? Ou o que eu preciso melhorar? Família, como que eu sou no meio da minha família e como a minha família está? Porque família é base. Se isso também não está caminhando em equilíbrio dentro do que é possível, como que eu vou performar, como o povo diz hoje, alta Difícil. performance Uhum. no meu trabalho, na minha empresa? Porque hoje a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre empresariar. Não tem como, se eu não tô bem, porque isso aqui é a máquina que vai fazer com que as outras coisas funcionem. Não, eu falo, Fabi, nós gravamos agora, né, o especial de Natal, semana passada, Acho que é ou retrasada. retrasada. Eu sou um cara meio ruim de chorar, mas eu nunca me emocionei tanto nesse especial de Natal quanto a gente gravou. Acho que ela nunca me viu tão emocionada igual essa última vez. Eu Por até quê? falei durante a gravação, eu falei, olha, se o nosso objetivo era ressignificar o Natal, parece que tá sendo assim, porque eu nunca vi ele dessa forma. Nós somos empresários Sim. também. E esses 2 meses, assim, para mim pessoalmente, foi tudo para dar errado. Fiscalização, colaboradores, tivemos percas. Papai do Céu recolheu algumas pessoas. Hoje, nesse exato momento, temos outro, né? Sim.
vamos viajar, Papai do Céu recolheu mais um. Então, pra mim, assim, foi tudo pra não fazer e eu fiquei brigando, tem que dar certo, tem Não, que e dar fora essa certo, parte toda tem que de dar empresa, certo. ainda teve as nossas filhas, né? A bebezinha, que tava com Aí, risco, a aí outra, hum, enfim. ela, com a gravidez aí, ficou em risco, minha filha internou por causa do negócio na cabeça e me sobrecarregou. Meu Deus. Você é mãe, você sabe como é que é Uhum. filho, né? Esposa, mãe também não muito legal de saúde. Aí junto o trabalho, fiscalização, os caras não iam. Aí nesse momento da gravação, pra mim foi onde eu desabei. Falei, caramba, né? Valeu a pena cada centavo, valeu a pena estar aqui. Nem foi pro ar ainda. Mas aonde que eu quero chegar é que se não fosse o meu mundo cristão e a minha atividade física, porque eu consegui conciliar com isso. Para mim é a corrida e a academia. Sim. É a minha terapia, é a Que minha é o que eu válvula de falo escape. também. Eu acho que se não fosse isso, eu tinha surtado em algum momento, sabe? Sim. Porque teve um dia que eu fiquei 2, 3 dias sem dormir. Foi. Foi pauleira. Foi de loucura, assim, de saúde e trabalho, sabe? Mas se não tivesse intercalado a minha saúde espiritual e física, eu acho que eu teria surtado, cara. Sim. É, ainda mais quando a gente já tá, né, nesse caminho, né? E eu entendo perfeitamente, porque, por exemplo, eu perdi meu pai no começo do ano passado. E eu cuidei dele durante 25 anos. Eu fiz enfermagem por conta dele. No final, hoje eu posso falar que era o final da vida dele, mas naquele momento eu não sabia, ele estava bem debilitado. E ele falava para mim assim: ah, eu queria andar, eu queria ir no banheiro para fazer a minha barba, tomar um banho de chuveiro, porque a gente já tinha alugado uma cama hospitalar para ele ficar em casa. Ele já não podia se alimentar, ele tinha uma sonda. E eu falava assim: meu, eu tenho todas as ferramentas, mas se ele não quiser, não tenho o que fazer. E meu pai confiava muito em mim. E eu lembro que 15 dias antes dele falecer, eu cheguei lá, ele não estava mais mexendo as mãos. E aí ele tava com as mãozinhas dele assim, fechadinha na região do peito, e barbudo. Falei, nossa, mas é para ser Papai Noel? Isso daí, brincando com ele, né? Aí ele é. E a enfermeira não fez. Aí começou a meio que reclamar que não era uma reclamação, porque ele já tava. Teve 4 AVCs, então os sintomas Nossa. foram a longo prazo. Na hora ele não ficou com nada. E aí eu falei, pai, mas tá tudo aqui. Se a gente conseguir transformar aqui, a gente consegue agir e tudo ao nosso redor muda. Pra quem nos Mas ouve, que não viu a imagem, ela falou transformar a mente, tá, galera? É que tem o pessoal do é. Spotify, Então vamos Leva tudo voltar com transformar, lá, mais gente. transformar a leveza, É né? sobre mente. É. mentalidade, é sobre Isso. mudança de mindset. Uhum. É, e ele olhava para mim assim, desconfiado. Eu, vamos testar? Só que eu já sabia que a condição dele não era favorável para muitas coisas. Inclusive, eu não sabia nem se ele entendia que eu tinha saído da enfermagem e tinha me tornado terapeuta. E nesse dia eu falei, pai, você sabe qual é a diferença de terapeuta, psicólogo, psiquiatra? Quem sou eu hoje? Aí ele ficou olhando para mim, inerte. Eu entendi, não. Aí eu expliquei para ele o que fazia cada uma, né, das profissões. Eu falei assim: vamos juntos fazer aqui uma intervenção e ver o que acontece? Ele, não sei, não sei. Eu falei: se o senhor só precisa fechar os olhos, ouvir o que eu vou dizer. E vai, porque de olhos fechados, se de olhos abertos a gente consegue criar um monte de coisa que não é real, a gente acredita naquilo que se torna real, imagina de olho fechado que a gente consegue Sim. visualizar. E aí ele ficou meio assim, de não, vamos, eu vou fechar o olho com você, desconfiado. E aí, quando ele viu que eu fechei o olho, daquele jeitinho, que nem a gente faz com criança, né? Ele fechou os olhos e eu fiz a indução dele. Quando terminou, eu falei, agora eu quero ver você mexer as suas mãos. Não, mas não dá. Eu falei, vamos ver se dá ou não dá. Aí tinha um vidro de álcool, que era mais aqueles gordinhos que tinha Sei. na cabeceira da cama dele. Eu peguei e eu coloquei nessa distância dele deitado. E falei, vem pegar. E ele, não, eu não consigo. Eu falei, consegue. O que eu falei pra você? É mudança de mente. Começa a pensar que você é capaz. E vamos, vamos, vamos. Eu tenho um vídeo disso. Ele pegou. Ele Olha só. conseguiu. Depois disso, eu fui dificultando. Aí eu peguei uma garrafa mais fininha.
porque eu queria que ele movimentasse também as mãos. Ele pegou, para resumir, chegamos a uma régua bem fininha. Ó, E deu certo. Isso era um domingo e eu tinha acabado de voltar da igreja. Depois de tudo isso, fiquei mal feliz, fui para casa, iniciei a semana. Passou uma semana, como ele tinha uma enfermeira, tava em casa com a minha mãe e tudo. Então a gente só se comunicava por telefone. Tá tudo bem pra mim, tá tudo bem. Mas eu moro perto, se precisasse correr, eu também corria. Passou uma semana, fui pro culto. Cheguei, saí do culto, fui direto pra casa deles. Quando eu chego lá, ele lá, sem barba, Olha só. corado e feliz. Aí eu perguntei, eu falei, e aí, quem que fez sua barba? Eu. Eu falei, não é verdade. Ele era muito brincalhão. A minha filha tem muito a quem puxar. Aí eu tô falando, eu fui pro banheiro, eu fui pro banheiro, eu tomei banho, eu fiz a minha barba. Eu falei, pai, não brinca com coisa séria. Ele, eu não tô brincando. ela Aí, acreditando, ela Sim. acreditando, não mas querendo a minha acreditar, criança acreditando. interior É. tava assim, né? Aí eu saí, que nem uma criança mesmo, eu saí correndo do quarto. Mãe, mãe, mãe. Ela, que foi, menina? Tava tudo bem, de repente eu gritando. É verdade que o pai levantou, foi pro banheiro tomar banho e fez a barba. Ela, é verdade. Gente, eu acho que assim, depois do nascimento dos meus filhos, eu acho que eu não tive uma alegria tão grande como essa. Porque eu sei que eu cuidei do meu pai da melhor forma possível enquanto ele teve vida. Eu não imaginava que, alguns dizem, né, que é a melhora da morte, que ele ia ter essa melhora para passar mais uma semana com a gente, eu poder viver isso. Já ouvi isso daí também. E na segunda-feira, de repente, 18h59, uma ligação me dizendo que ele não estava mais entre nós. Mas eu tenho, assim, a minha mente muito tranquila em relação a isso, porque parte do ser humano que eu sou, esses dias a minha mãe até ficou brava comigo, quando ela assistir, ela vai saber. Foi por conta do meu pai. E eu falei pra ela, né? Falei, mãe, graças a Deus tudo que tá acontecendo aqui é por causa dos meus pais. Porque agora eu falo que eu tenho 2 pais no céu, né? Tá vendo? Tudo é o seu pai. Eu falei, mãe, tô falando de Deus aqui também, né? Em casa só eu que sou cristã. Então, assim, é um desafio, mas a gente é a imagem e semelhança do Senhor. Essa bandeira eu ando com ela. E ela, agora entendi. Mas parte do meu gênio, vamos dizer assim, ele foi moldado pelo meu pai. E acho que não é à toa, porque dizem que quando a gente não tem um bom relacionamento com o pai, a gente também não tem um bom relacionamento com Deus. Mas eu com Deus, a minha filha fala, se um dia Deus falar com ela, que nem ele fala comigo, que ela vai ficar louca. Porque eu ouço, porque eu vejo, mas é a forma que Deus se manifesta e são Sim. os dons que o Senhor nos dá. E quando eu aprendi, eu fui tomar posse. Ah, vou derramar dom de cura e libertação. Como é que trabalha com isso? Eu preciso saber. Aí você vê como uma coisa vai conectando. Eu tive que ter depressão, ansiedade, entre aspas, eu descobrir a minha cura, entre aspas, para poder transbordar nisso, conhecer de Jesus, que vem fazendo tudo na minha vida até aqui. Por isso que tu tem um propósito, né? Até o atrasar de hoje. Você falando sobre o que você passou vocês, né, nesses 2 últimos meses, eu acho que assim, a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, a ponto de, assim, em casa, a minha filha, eu falava, filha, vai dar certo, calma, que as coisas daqui a pouco voltam pro lugar. Meu filho é bombeiro, trabalhando que nem um louco, 12 horas um dia após o outro. Uau. E eu, assim, ele preocupado, eu, filho, calma, tudo vai se encaixar, porque, assim, as portas fechou pra quem? Pra mim. Sou só arrimo de família, modo de dizer. Quem que teve que dar conta daquilo que, entre aspas, era eu que tinha que ir lá bancar, fazer acontecer? Os meus filhos. Pra eles isso é normal. Não. E pra você, cada um com 20, o outro com 28, você trazer essa realidade, ó, é uma fase e tem um propósito. E foi justamente a fase que o Senhor me migrou. Uhum. Volte pra origem.
Saia do que você tá fazendo, porque eu quero você fazendo o que você fazia, porque eu te criei para isso. E aí ontem eu vou para a igreja e falo de propósito. Falei, tá bom, já entendi. Me dá a direção, que eu sou obediente, eu vou fazer. E é realmente isso que eu tenho vivido no dia de hoje, ouvindo a voz do Senhor, obedecendo. Desde o ano passado, ele me deu três palavras: disposição, disponibilidade e obediência. Foi algo que eu disseminei para os meus pacientes e eu tenho vivido essas palavras até hoje, porque para passar por todo esse processo que eu venho passando, eu preciso estar disposta. Eu preciso estar disponível para ouvir a voz do Senhor e obedecer, ainda que vá contra aquilo que eu desejo. Mas a palavra diz: a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu sigo crendo nisso, porque quando eu te vi fraca, até hoje, a palavra que me conduz é que quando você está fraca, eu te faço forte. Amém. Sim. Não, e é verdade, né? Que nem a gente segue a Fabi segue a gente. Nesses 2 meses, as pessoas que viam a gente pelo Instagram nem imaginavam o que estava acontecendo, né? Assim, Sim. muito menos eu, que eu não sou de postar muita coisa no hospital, velório. Não é porque eu não gosto, assim, no momento de postar essas coisas. Então a galera acha que a vida é sempre feliz, né? Porque no momento mais dolorido nosso, eu tive que fazer postagem pelo lado profissional, para Exato. arcar com o contrato. Mas eu não queria estar postando. Você entendeu? Era o nosso momento de luto ali, de viver aquele momento onde todo Sim. mundo passa. Você tinha que estar sorrindo. Hoje mesmo a gente chegou aqui, eu cheguei pra ela e falei, meu, eu não postei nada ainda. Né? Tinha algumas empresas parceiras que eu tinha que ter postado. Peço desculpa, daqui a pouco eu posto. Mas é que à tarde foi essa correria do que aconteceu. Então Sim. não tinha o momento. Sim. Você entendeu? Então, galera, às vezes você tá mal, não acha que você tá vendo que você segue aí sorrindo, que ele vai estar com a vida 100% feliz também, não. Você Mas eu, entendeu? na época do. Eu tava já acho que umas 2 semanas em casa de repouso. Sumi do Instagram, ficava só Uhum. postando coisas aleatórias. E não tinha nem falado sobre a gravidez, porque a gente não sabia de fato o que que ia acontecer. Sim. Só que isso estava me incomodando, né? Porque muitas pessoas que me seguem ali, tem pessoas que, lógico, sempre vai ter um hater Não, ali, outro ali, é. né? Isso é É normal. que uns haters falou besteira e ela se doeu, Mas entendeu? sempre tem pessoas ali que querem o seu bem e ficam preocupados Sim. quando você some e tal. E aí eu tava tomando banho um certo dia. E aí, ouvindo um louvor, tal, comecei a chorar, tal, ali orando pro meu bebê, pra ficar tudo bem. E aí Deus falou assim: "Você gosta de postar a vida como ela é. Então viva essa gestação como isso. ela é. Ah, Outras pessoas podem estar passando o que você está passando. Sim. Se você tá com vontade de postar que você tá grávida e o que que está acontecendo, posta." Pois eu saí do banho, me arrumei, maquiei tudo, não, fiz mas uma fala. foto. É porque antes disso, foram lá na internet, uns bobinhos aí, uns haters aí, escreveram você. Ela tava numa complicação de gravidez e o hater escreveu: você nem sabe se vai nascer, você vai ficar postando. Ai, gente. Eu falei, meu, não leva pro coração isso, filho. É, porque É, é você aquela entendeu? coisa, é sobre Sempre ele, vai né? Qual existir. foi a Sim, decepção, a frustração que essa pessoa passou, que tá olhando pra você, não sabe o que você tá vivendo, mas porque você tá ali gestante. E aí, por que que ela vai aquela coisa de parece criança, né? Tá lá feliz, porque sim. né, tá gerando vida e eu tô aqui infeliz, eu tenho que ir lá cutucar. Mas é assim, a internet é Gente, é o isso. que mais Mas a gente tem. aprende a lidar com essas coisas, né? Sim, E tem que aí eu aprender. fiz uns stories nesse dia, falando tudo, e depois postei uma carta aberta pro meu bebê, sem saber o que ia acontecer. Tipo, Ah, falando assim, sabe? o Tipo, povo e adora agradecendo isso. por estar ali. E aí, nisso, eu recebi muito direct de pessoas, assim, que passaram por esses descolamentos, que conseguiu, pessoas que acabaram não conseguindo, mas dando força, falando que não ia ser a mesma coisa. Então, tudo isso foi unindo, sabe? Sim, Tipo, eu acho assim, uma pessoa orando, uma pessoa rezando, independente da religião, uma energia, é uma coisa. Uma corrente é outra. intercedendo por você, independente do que seja, independente da religião, é outra coisa. Sim, Tanto é que depois, quando passou tudo, que ficou tudo bem, graças a Deus, passou o risco e tudo, teve médicos que falaram que poderia ser uma má formação e que meu organismo estava expelindo o meu bebê e que, né? Já um outro médico foi super
humano, super também até de fé. Ele falou assim, ó, vamos fazer repouso absoluto e ter muita fé, que tudo Uhum. vai dar certo. E graças a Deus deu, né? Estamos aqui de 20 semanas. Graças a E vou te Deus. falar, hein, o pessoal aí, nós temos amigos, tem o pessoal da igreja, o pessoal que entrou em oração, ela fez o exame aí semana passada, parece que nunca teve nada. É, o descolamento Glória a sumiu. Deus. Parece que nunca teve nada, tá 100%, tá liberada, só não pegar peso, né? A outra Sim. bebê no colo, mas de resto, É, né? de resto, vida normal. E oração, Fabi, não tem segredo. É aí que a gente vê a existência daquilo que ninguém acredita que existe porque não pode ver, Uhum. não é? Eu, assim, se eu for contar meus testemunhos aqui, eu nunca imaginei um dia, na vida, inclusive, que eu ia estar gravando ou se fosse na minha rede social falando da palavra do Senhor. Inclusive, minha vida também tá tão corrida Não, que por eu. outro lado, você sendo um exemplo para outras mulheres. Ah, eu Sim, agradeço Porque o que o você passou não é reconhecimento. fácil, né? com Sim, certeza. eu não deixei em nenhum momento como o dito popular, a minha peteca cair. Eu não deixei de estudar, eu não deixei de olhar para mim. E aí eu tô falando só desse último ano para conectar com o assunto do que ela tá falando aqui. Foi muito desafiador, porque eu não sabia o que era de fato uma crise de ansiedade que nem eu tive depois do velório do meu pai, que duraram 10 dias. Nossa, meu. Eu sobrevivi disso aqui. Água, que a gente não dá valor, inclusive. O povo é capaz de beber 2 litros de Coca-Cola, mas não bebe 2 litros de água. Se não fosse isso também. Porque eu ficava no sofá de casa lá inclinado, eu inclinada, jogada assim, eu falava, vou morrer, porque dentro do meu coração parece que vai Sufoca, explodir. né? Dói o peito. E eu não sabia de Uhum. viver o que que era aquilo. E a única coisa que eu tinha na cabeça naquele momento é preciso treinar. Preciso treinar. E era a única coisa que eu conseguia fazer. Eu tenho fotos e vídeos, eu treinando, chorando por conta de tudo isso. Eu não quero me emocionar. Eu tinha uma força física Uhum. que eu não sei nem de onde vinha. Sabia, mas não sabia. Sim. Porque a raiva, a não aceitação do processo, ela gera isso em você. E eu olhava assim pra mim, eu nem me reconhecia de tão magra que eu tava. Mas muito magra mesmo. Então, é um processo de reconstrução mesmo. Deus me trouxe de volta à origem, porque eu acredito que esse luto foi o meu segundo fundo do poço, como o de lá de Uhum. trás, com uma diferença. Eu sei quem segura nas minhas mãos, que é o próprio Deus. Eu sei onde está a palavra, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. É ali que eu tenho que buscar. E contar com as pessoas certas. Para quem pedir ajuda? Sim. Quem são? Poucas. Engraçado que a minha melhor amiga, ela mora no Espírito Santo. E ela perdeu a mãe dela no dia 3. Eu perdi meu pai no dia 13. Então eu Nossa. tava sendo suporte dela, como podia, por telefone, WhatsApp, quando eu dou a notícia do que aconteceu aqui. E a gente é extremamente ligada. E até hoje, todos os desafios da minha vida, essa minha amiga, ela é o meu alicerce. Uma mulher de Deus, uma mulher que intercede pela minha vida. Paty, você vai ver isso, então um beijo, que o Senhor te abençoe Amém. e duplique Amém. honra sobre a sua vida por tudo que você foi na minha. Que assim seja. E teve um amigo meu também, o Nilson, que é uma amizade de muitos anos, que se não fosse ele ali, meu primo, que foram as 3 pessoas que realmente me acolheram de estar de mão dada comigo, não sei como seria. Então, hoje eu consigo falar, hoje, mas o meu luto durou muito mais de um ano. Uhum. Só que, conhecendo meu pai e sabendo o quanto ele olhava pra mim, eu imaginava assim, essa minha filha é demais, porque ele me chamava de foguete. Porque eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, deu errado, vamos fazer de uma outra forma. Eu nunca tive como opção na minha vida desistir de algo. Eu comecei a olhar para as coisas e falar assim: poxa, mas se meu pai estivesse aqui, eu fosse compartilhar isso com ele, ou ia me validar, que ele me validava demais, ou ele ia sentar conversar, filha, por que que não faz assim? Porque ele era extremamente calmo.
comunicador, de ensinar, de ver as coisas por outra vertente, porque eu era igual a minha mãe, assim, muito geniosa. Ele até falava, dois bicudos não se beijam. E aí eu tive a oportunidade de aprender com meu pai a ser essa mulher mais calma, mais pedindo pro Senhor. Eu não tinha noção da oração que eu estava fazendo. Me transforma nessa mulher sábia de provérbios. Oh, Jesus. Mas é o que te sustentou, Fabi. Mas Sim. foi vários processos juntos. Sim. Mas glória a Deus por isso, porque eu realmente, eu falo que hoje eu consigo entender quando as pessoas falam assim, eu posso perder tudo menos a presença de Deus. Porque se não fosse, é inúmeros momentos que eu teria aqui para contar que eu não estaria aqui para falar com vocês no dia de hoje. Então, assim, eu falo que por mais desafios que eu passei, realmente eu sou muito amada. Amém. Amém. Eu sinto isso da parte do Senhor mesmo, né? Porque aqui na Terra não tem como. Não, e vamos falar que você já tem o privilégio de Deus, né? Um filho maravilhoso, a gente não conhece, mas poucas palavras que você falou. Sua filha que tá te acompanhando e os seus amigos. Sim. Sim. Tanta gente que ia estar no seu lugar para ter essas duas Aquilo, bênçãos de Deus e mais os exato. amigos. E a influência que você falou, né? A gente nunca imagina por um post, seja onde alguém vem hatear ou não, o quanto você está influenciando de forma muito positiva a vida de alguém. E eu era uma pessoa que eu não falava, porque eu tinha muito medo de julgamento. E aí eu tô esses tempos lá na academia treinando e do nada começou a chegar pessoas que não me conheciam e me questionarem sobre o meu estilo de vida, pela forma como eu me comunico, pela forma como eu me comporto, pela forma como eu me exponho, porque Deus trata até isso, né, gente? E aí, quando você fala da sua carreira, quando. Ah, faz muito tempo que você treina, eu 20 anos. O treino me curou disso, disso, disso. As pessoas ficam assim. Eu não consigo nem imaginar o que se passa na cabeça delas, mas elas ficam. Você vê que elas ficam em choque, tipo, caramba, eu quero ser como você, eu quero aprender a fazer o que você faz. E isso recente tem acontecido comigo. Então, isso pra mim foi muito impulsionador. É que às vezes as pessoas não têm ideia que a musculação ela tá trabalhando mais o seu mental do que o seu Com físico. certeza. Eu falo Entendeu? que a gente Isso. desenvolve soft skills ali dentro, porque é resiliência, é força, é capacidade, é te tirar desse estado como várias vezes eu chorava, aí você vai estar lá dopaminada e tudo mais, você vai para o seu estado de alegria. Quando as pessoas de fato descobrirem o poder que a musculação tem, aí eu falo porque a minha prática, eu acho que o povo não abandona mais. Não, até vou fazer um merchan aqui agora, vai. Smart Fit, você não me paga nada ainda, mas vou fazer um merchan, hein? Eu tô ajudando não, tô com um parceiro meu aí, o Douglas Personal, ele é professor da Smart Fit. E ele tem um projeto aí de 50 dias, são 50 treinos, né, pra você mudar o seu foco aí, o seu corpo. E eu comecei com parceria com esse amigo meu, Douglas, que é personal. E só que eu não sabia que eu não tava ajudando ele, tava me ajudando, Uhum. né? Sim. E assim, se eu não tivesse essa parceria com o Douglas, eu acho que eu não estaria no 26º treino. Porque até quem me segue no Instagram, eu fiz uma postagem. Eu cheguei em casa hiper mega estressado com as coisas que aconteceram. E eu cheguei na academia na frente do Douglas e falei, cara, hoje eu não queria estar aqui. Foi mesmo. Sabe, o dia que o mundo desabou na sua cabeça? Sim. Cheguei e falei, Douglas, hoje eu não queria estar aqui. Eu tô aqui por você. Só que quando você treina e chega em casa depois, Muda. eu falei, ainda bem que eu vim. Foi. Parece que você que muda o mundo que a gente Nossa. vive, né? É isso que tem acontecido. Aconteceu por um período comigo, quando foi esse luto. Eu não tinha vontade de nada, mas eu falava, eu sei onde vai mudar tudo isso, eu vou treinar. Eu vou treinar. E as coisas foram acontecendo hoje de novo e eu vivendo esse processo. Lá, essa
eu vou aproveitar a oportunidade aqui também para agradecer o Wagner, lá da academia que eu treino, e onde eu estou prestando essa consultoria agora. Também, lá no passado, a gente tinha uma parceria onde a gente se uniu e se ajudou. Foi a hora que começou toda a minha parte do fitness, eu como modelo, aí ele lançou a marca, a loja de suplemento dele, criou uma marca de roupa, e aí eu acabei sendo modelo para fotografar as coisas dele. Quando eu voltei por conta da Andressa lá para Ó, academia, eu falava, meu, o que que eu tô fazendo nesse lugar? Quando ela saiu, porque eu podia estar em outro lugar, mas algo me dizia que tinha um processo, um propósito ali. E aí, nessa coisa de influência, outro dia eu tô lá treinando o peito. E ao mesmo tempo, quando eu tô na academia, é um lugar que eu esvazio minha mente e me conecto com Deus. É o meu jeito, né? E é engrandecedor, porque eu saio dali com tanta coisa de criatividade, do Senhor me lembrando das palavras, ou simplesmente trazendo à memória aquilo que me dá esperança. E aí, do nada, desceu uma moça, olhou assim pro espelho, eu tava sentada nessa hora. Já cuidou de tu hoje? É o meu jargão. Aí eu olhei, eu não fui agradável a cara da qual eu olhei pra ela, eu porque já assim, ri. não, foi o que ela fez. Aí eu só virei assim pra trás, olhei e pensei, da onde essa moça me conhece? Porque eu nunca a vi. Ou seja, lá no passado eram 200 mil seguidores. Então isso pra mim era uma coisa normal, mas não era normal, porque quando isso acontecia nos lugares, eu queria entrar embaixo da mesa de vergonha. Hoje eu queria saber da onde. Aí ela virou e falou: Você não me conhece. Inclusive, eu falei com ela hoje. Você não me conhece, mas eu te acompanho no Instagram. Eu falei, mãe, não é por acaso. E aí é o quebra-cabeça que eu falei pra vocês. Quando eu cheguei, que Deus foi me dando as peças, eu fui montando. Falei, não, eu tenho que voltar pra esse mundo. E olha, eu vou te falar. Minha filha hoje, a gente trabalha juntos, porque ela tá trabalhando lá na academia Que também. legal. Hoje eu cheguei lá para fazer o que eu precisava fazer. Essa moça do Já Cuidou de Tu, estava conversando com a minha filha lá, e o pessoal super feliz de saber que eu tô lá. E tem pessoas assim, tem pessoas que me conhecem de muitos anos atrás, afinal são 20 anos. Mas tem pessoas que me conheceram agora há meses, e Uhum. felizes por isso. E eu só posso ser grata a Deus e ao Wagner, porque assim, um Anjos. personal maravilhoso, ele que cuida de mim hoje também. Então, dezembro vocês vão ver aí a mudança, e isso para mostrar para as pessoas que nós podemos, comendo aquilo que Deus criou, cuidando do sono, bebendo água, fazendo atividade física, buscando ter o equilíbrio da saúde, da família e do trabalho. Como isso é funcional? Como que a gente vai fazer? Não sei, porque eu sei que vai fazer, porque ó, domingo eu falei assim, não, eu fiquei a semana passada inteira, eu não treinei porque eu machuquei a minha Siga a Fabi no coluna. Instagram que ela vai postando e aí vocês vão vendo o conteúdo de como que ela tá Vou, e eu conseguindo ainda vou fazer. botar esse povo para se mexer. E aí eu fiquei uma semana, 7 dias de cama, porque eu machuquei a lombar. Eu falava, meu, eu sou elétrica. Isso aqui não é vida para mim, não dá. E o Senhor falou, mas eu te parei. Então presta atenção naquilo que eu vou te dar, que eu vou te ensinar. E foi bem a semana que eu fui convidada para ir prestar essa consultoria. Nossa. Então, assim, eu não tenho o que falar que Deus não me ama, não me abençoa, mas é aquela coisa, onde eu tô buscando? Qual é a fonte? Não, e eu falo também, Cuida de galera. cada detalhe, né? Só Ah, basta enxergar o caminho ali pra seguir, né? não, e se você quer Exatamente. alguma resposta, se humilha, dobra o joelho, ora. Não vai pensar que é fácil. Ah, fiz uma oraçãozinha e vou colher os resultados. Não é assim que funciona a parada, não. Nada nas nossas vidas, nada. Uma coisa assim que foge muito desse assunto, mas eu já vou trazer, porque aí já responde todo mundo que vê. O que é raro eu colocar uma caixinha de perguntas, porque quando eu coloco perguntando alguma coisa específica, o povo quer saber da minha vida. Tem coisas da vida que eu quero falar, tem outras que eu não quero falar, tem outras que tem um momento, né, pra falar. E uma das perguntas que eu mais recebo é se eu tô namorando, se eu sou casada, se eu tô noiva. Eu sei que eu sou bonita, gente, que eu sou educada, que eu sou inteligente. Mas, pra quem busca no Senhor, eu tive 2 casamentos que deram certo até onde teve que dar. Amém. Que faz parte da minha história pra contar, mas
que tomou-se rumos diferentes e fruto disso, meus filhos maravilhosos. E sim, sou mãe coruja. Então, hoje, depois disso, que está atrelado aos meus traumas e crenças da infância, para muitas coisas não terem dado certo, a forma como eu me via, como eu me comportava, porque eu tinha uma força masculina muito grande. Isso dentro de um relacionamento não é saudável. Eu não sou nem de falar sobre essas coisas, mas o Senhor tem me incomodado. Eu acho que não tem um lugar melhor para falar, Uhum. pelo ambiente que nós estamos, inclusive aqui, porque eu não tenho qualquer pessoa ao meu redor. Sim. Eu sou uma pessoa que eu tô que nem aquele grupo do Facebook, Escolhi Esperar. Sei. Eu tô nesse lugar. Porque é nesse lugar que Deus nos forja. E É sem pressa de nesse nada lugar também. que Deus transforma. É nesse lugar que, na maioria das vezes, inclusive, a gente vê algo que normalmente a gente fala assim, mas tem hora que Deus não vai te dar o que você quer, mas vai te dar o que você precisa. E é no tempo dele Uhum. também, não é na hora que você Só quer. que nessa hora é a hora que Deus te trata para que quem fez e acredita na carta para Deus, né? Buscando aí seu parceiro, sua parceira, que a gente vê muito isso na rede social. Eu não fiz isso ainda, mas estou pensando sobre. A gente vê Deus fazer. Então, assim, isso foi uma área que também influenciou para eu ter a bendita da ansiedade, para eu ter a bendita da depressão. Então, hoje eu falo, se eu não estiver pronta para ser a mulher que Deus me criou para ser, e para ser essa mulher para a pessoa que está ao meu lado, eu prefiro continuar solteira. Então, respondendo a vocês, eu estou solteira e eu vou esperar o tempo que precisar. E na hora que aparecer, vocês vão saber, se eu quiser. No momento certo. Então, assim, todas as áreas das nossas vidas estão interligadas sobre isso. E é o que ela disse, é detalhe. Deus, ele é Deus de detalhe, para mostrar, para ensinar e para executar. E eu tenho vivido isso na minha vida, graças a Deus, em todas as áreas. Porque até Amém. naquela área que você não consegue, eu aprendi uma coisa recente. Pô, é bom colocar essa coisa de vulnerabilidade, para mim, ela, assim, é liberdade, literalmente. E recentemente eu vi uma. Eu não lembro com quem. Que vídeo que eu assisti que eu ouvi falando, falou assim: ó, quando você não der conta, fala, Senhor, tem misericórdia. Mas não é do cabra ou da cabra que tá lá causando, não. É tem misericórdia da minha vida, derrama graça. Porque a hora que o Senhor olhar para você, para ter misericórdia e derramar graça, automaticamente ele tá trabalhando da vida da pessoa que precisa. Uma das minhas orações tem sido essa. Amém. É até bom que você fique em paz, né? Sim. Exatamente, porque às vezes o desafio está dentro da nossa própria casa. Graças a Deus não é o meu caso. Mas, vamos dizer, família, que não impulsiona, que não valida, entre aspas, não que tenha o que fazer, mas mostrar, você é bom nisso, ou você pode melhorar nisso. É onde tem as rejeições, é onde tem os abandonos. Aí é o que eu falo, tem muita gente querendo salvar o mundo, mas não salvou o próprio lar, né? Às Exato. vezes o Sim. cara quer salvar, nada contra, o cara é de Moçambique, vamos se dizer. Meu, reestrutura a sua família, reestrutura você com seus filhos, entendeu? Cura o seu lar para depois você pensar em ajudar outras pessoas. Porque se você não ter uma casa, um lar abençoado, não adianta você querer abençoar outras pessoas. É o Com que eu sempre certeza. falo. Fabi Fernandes, não tenho a capacidade, eu não tenho, de ir lá para a internet, qualquer rede que seja, falar sobre algo que não seja aquilo que eu não vivo. Porque eu penso como ela. É sobre a vida real. Então é sobre hoje estar aqui e chorar. Imagina eu chorar assim, nunca faria isso no passado. Então é sobre eu chorar. É Eu não sobre, tenho por exemplo, vergonha não sei se nenhuma. está assim, mas a minha maquiagem tá borrada Não, tá nesse ok, tá momento e tá ok. tudo bem. É sobre o cabelo que às vezes não tá como eu gostaria que tivesse quando eu vim por conta de tudo que eu passei para chegar, mas eu vim aqui para dar o melhor que eu posso, Sim. Amém. dentro daquilo que eu conheço, e que eu espero que transforme vidas, porque é sempre uma troca. Então a gente está trocando aqui, que vamos trocar com quantas centenas, milhares de pessoas lá fora, porque a gente não sabe quantas pessoas vão alcançar, ainda mais que vocês estão crescendo. Não, e o vídeo que a gente posta hoje, você sabe, vai nesse. Quando ele for pro ar, talvez não toque as vidas.
Mas daqui 2, 3 anos, alguém com sintomas vai estar te acessando do nada. A gente fala que nunca é do nada, mas do Exato. nada Sim. vai estar assistindo o seu vídeo. Então hoje, por isso que é bom manter o Instagram com um nome só, né? O meu, por exemplo, esse. Eu já vou fazer minha propaganda, eu sei que eles vão por aí, mas eu vou fazer o A Fabi Fernandes. Eu já mudei os nichos dentro dele em algum Uhum. momento, mas meu nominho tá Olha lá. lá o Aí, ó. Instagram dela lá, Ai, pessoal. bonita essa mulher aí, gente. Ai, que orgulho que eu tenho dela. Não é sobre o que você come, olha lá. Realmente, não é sobre o que você come, é sobre o choro que você engole, que eu costumo dizer, porque é sobre as nossas emoções, é sobre aquilo que eu não falo. Aí eu faço o meu merchan sobre Gente, eu emagreci 40 quilos comendo chocolate. Vocês sabem o que é isso? Não, eu sei, posso te ensinar porque eu sei como. Ó, eu comi 15, eu emagreci 15 comendo salgado da Impulso, é que onde a gente grava. Então, É entendeu? verdade. É sobre isso, porque é o quê? Transformação do quê? Mentalidade. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre mim, o Instagram tá aqui. Eu sou essa pessoa que vos falo com você desse jeitinho mesmo, aonde eu for, no meio de quem eu tiver, hora séria, hora mais brincalhona. Mas eu tô aqui para poder contribuir com a vida de vocês naquilo que for necessário, dentro da necessidade de vocês. Saúde física, emocional, crenças. Espiritual Sim. hoje Olha também, lá, porque eu enviar sei. mensagem, pessoal. Clica ali e enche o Ou saco da através do Fabi. link também, porque aí consegue falar diretamente com a gente através do WhatsApp. Show de bola. Fabi, nosso tempo bateu, mas antes de finalizar, eu sempre peço para as pessoas indicarem ou uma música ou um livro que te ajudou a te restaurar. Música. Eu não tenho música do passado, mas a música que hoje. Eu tenho duas músicas hoje que eu ando com elas no carro, treinando. Isso é Porque legal. hoje tem música gospel remixada, gente. Não tem Maravilhosa. desculpa. Maravilhosa. São duas. Aí eu sou Casa e é ele. São dois louvores. Eu tenho uma frase que eu amo Pode muito, mandar. que eu é conhecida por todos, mas faz sentido pra mim porque foi o que eu passei, que é o que eu falo cura, o que eu calo adoece. Porque quando eu falo assim, não é sobre o que você come, é sobre o choro que você engole, é por todas as vezes que eu quis falar e eu ouvi, engole o choro. Engole o choro. E a gente, hoje eu posso me incluir nisso, porque eu sou mãe, a gente não sabe o poder. Primeiro que a palavra diz, né? Que a palavra tem poder. Uhum. E a gente não sabe do poder de influência que tem a nossa palavra na vida dos nossos filhos, principalmente. Se a minha filha fosse falar aqui de algumas situações que eu já vivi com ela, foi através da vida dela, inclusive, que eu fui transformada em algumas coisas. Então, essa frase ela faz muito sentido para mim mesmo. E foi quando eu comecei a falar sobre, porque assim, quando eu tô falando, eu já tô sendo curada. Eu nem sei disso, Sim. mas já tá Uhum. acontecendo. Sim. Então, essa frase faz muito sentido. E um livro, se eu fosse falar de um livro que eu, de todos que eu já li, mas porque hoje eu tô nesse lugar mesmo de buscar aprender e ter sabedoria e discernimento, é A Batalha da Mente da Joyce Meyer. Batalha da mente. Fala como funciona a nossa mente, como o inimigo trabalha na nossa mente. A gente fica em estado de vigilância o tempo todo para tantas Uhum. coisas, mas a gente não tá vigilante para as pequenas coisas que às vezes levam a gente para um lugar que só Deus para tirar a gente de lá. Então, assim, é um livro que inclusive indico para os meus pacientes, sejam eles homens ou mulheres. Os casados que chegam para mim e falam assim: eu queria que a minha mulher fosse mais sábia. E aí, por isso que eu falo que Deus vai unindo o propósito e missão. Porque o que chega de esposa ou esposo para mim também, que às vezes eles acham que o problema, sei lá, é ansiedade. Eu engordei porque eu tô ansioso. Ok. Mas aí você começa a conversar. E aí você vai conversar, você vê que é o relacionamento que não tá saudável. E aí você começa a tratar essa pessoa nesse lugar. Aí quando você vê, não dá só para cuidar dela, o marido tem que vir.
Então, comigo, Fabi, já aconteceu de tratar uma família inteira, incluindo os filhos, por causa de uma situação como essa. Por isso que eu até falei sobre relacionamento. Não adianta. Eu tenho que estar bem para eu ter a solidez da minha família bem, para eu ter o que seria de você há 2 meses atrás, se você não tivesse apoio familiar, ainda que ela estivesse passando pelo que ela estava passando, porque você desse conta e superasse o que você vem superando para estar aqui hoje. Porque você está aqui hoje, por quê? Só você sabe a dor que você está sentindo, pela perda que você está tendo nesse E eu dia. levo como crescimento, cara, E um você tá aqui, amadurecimento. não, eu vou fazer o que eu preciso. Eu sou grata por essa oportunidade mais uma vez e Amém. por você abrir mão desse seu momento de luto por alguns momentos para estar comigo aqui. E eu creio que em nome de Jesus isso aqui vai transformar realmente vidas, porque eu não passei o que eu passei para estar aqui e você para não ter um Amém. propósito. Não, hoje foi Sim, provação, tanto hoje do lado foi. dela até do nosso. Hoje E foi provação. ter a mulher que você tem do seu lado. Amém. Isso é essencial para que você, porque a palavra diz que a mulher ela é ajudadora. E a gente, como mulher, não importa o que a gente tá passando, é Ela mentira? fez uma boa escolha. Ah! Tô brincando, pessoal. Tá brincando, mas é uma verdade, Foi o gente. Papai do Céu que escolheu tudo, não foi a Pra gente. estar do lado e tá aqui do lado hoje, nesse dia desafiador. A mulher, ela já nasce ligada numa tomada que eu não sei quantos volts tem, né? Essa é mesmo. A gente só precisa saber como e aonde investir a energia da forma correta, né? Sim. Quanto mulher, quanto mãe, quanto empresária, porque aqui a gente tem uma mãe, a gente tem uma esposa, a Tem gente uma tem uma empresária. filha, uma empresária. E aí é toda a bagagem que a gente carrega, que é um movimento que a gente, como mulher, traz para a vida como um todo, dos nossos filhos, do marido, da empresa, Sim. e que a gente precisa saber lidar. É. Então, às vezes, a gente acha que o problema é um, mas o problema são 2, ou às vezes são 4, de uma família. É questão de olhar para dentro. Para Sim. mim, quando eu me olho, eu me percebo, eu me ouço, eu me acolho, eu vou ser a mudança que eu quero lá fora. Amém. Ó, forte isso, hein, galera? E desceu do céu agora, hein? Não tá anotado em lugar nenhum essa. Então anota, depois você assiste. É. Depois assiste a nota, sim. Doutora, Foi profundo, considerações né? finais? Bom, muito obrigada, né, por compartilhar sua história. Te admirei mais ainda do que já te admirava, né, conhecendo a sua história a Fabi, acho fundo, sensacional. né? E tenho certeza que você teve que passar por tudo isso que você passou para quando você for ajudar as outras pessoas, você saber exatamente o que aquela pessoa está sentindo, Sim. né? As crenças, as coisas que passou, as dores, o que sentiu de verdade, porque só quem Quem teve sente. crise de ansiedade sabe realmente como é. Eu tive familiares que tiveram esses problemas, mas graças a Deus também hoje em dia estão bem. Mas a gente tem que acolher, né? Sim. Quando chega nesse ponto. E gratidão por tantos tumultos que teve para você conseguir estar aqui. E hoje você esteve aqui e tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Muito Amém. obrigada. Eu que agradeço, amor. Ah, e logo mais ela volta novamente para contar outros testemunhos. Gente, eu vou escrever uma biografia falando disso. É um propósito de Deus para minha vida, inclusive, porque eu já tenho aí 6 livros de receitas, que são as receitas que eu criei durante todo o meu processo de emagrecimento. Ainda não está à venda, porque eu procrastinei, a realidade é essa. Aí quando estiver vendo, já Mas sabe onde agora lançar. vai, não tem para onde fugir mais. E tem uma promessa de Deus sobre realmente um livro, e esse livro é aquele livro que me falaram que vai ser um livro que vai tocar tantas vidas. Que eu Amém. não estarei mais viva e será um livro de fundo de baú, será um livro de prateleira, de tanto que vai. Eu falei, uau, aí você não vai ver o amor de Deus? Gente, Vai estar não entre tem esses aqui, como. então, em breve, né, amor? Eu adoro ler, galera. Se tiver um livro aí, você escreve ou quer indicar pra gente, fazer parte aqui, não só pra ficar na mesa. Tudo isso aqui eu li, tem mais alguns que não dá pra trazer. A logística é meio complicada. A gente vai revezando, Mas né? eu gosto de ler, eu gosto de ler. Eu sou apaixonada também. E eu gosto de ler o livro físico. Eu gosto, também. Eu prefiro, sabe? Tenho pilhas lá em casa que às vezes na hora de tirar o pó é uma briga. Ela Eu tá falo, olhando pra filha "Não, dela aqui atrás." deixa que eu faço. É que ela não vai querer aparecer, então eu nem vou chamar ela aqui. Quer aparecer? Olha lá. Então vem Vem aqui cá dar dar um oi um pra oi. galera pra gente finalizar, É que por favor. eu tive
Ia vir uma pessoa pra fazer aqui Você vai do lado dela e olha pra essa câmera aqui, uns ó. videozinhos, não pôde vir, mas eu tenho a minha filmmaker tímida, que meu braço direito, essa menina, gente, vocês não têm noção, mas eu acho que, assim, quem for lá acompanhar meu Instagram vai ver os posts que eu faço em relação aos meus filhos, vai entender a grandeza, se eu falo que eu tenho uma virtude e que eu amo, é ser mãe, ainda que imperfeita. E é imperfeita porque eu aceito que meus filhos reclamam, né? Mas eu falo, gente, é só falar porque a mãe tá aqui pra melhorar. Mas mal sabem eles que a gente aprende mais com eles do que eles com a gente. Entendeu? Sim. A gente se sobre faz de isso. durão, mas Por a gente exemplo, o meu aprende muito com eles. perfeccionismo, que eu era muito perfeccionista, tá? Foi a minha filha que tirou isso de mim. Por causa de uma limpeza de casa. Tem noção disso? E foi a melhor coisa que ela pôde fazer, porque hoje eu também sou livre. Eu devia até trago a foto de como ficou meu quarto. Quem me conhece sabe o quão organizado, pra você ver como é as coisas. O quão organizada eu sou. E eu olhava assim, eu falava, gente, tá igual a minha vida. Porque é uma realidade. A bagunça que tá fora tá dentro. Nossa, eu não falei, gosto de bagunça. Eu vou né? fazer um vídeo, eu vou fazer que nem você fez. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer um vídeo e vou Posta, mostrar pra é. vocês verem lá. E não foi porque eu fiquei em Marca a gente, a dúvida gente compartilha. É. do que vestir, né? Porque todo mundo fala que mulher tem muita dúvida. Eu cheguei do trabalho e falei pra ela, falei, não sei o que eu vou vestir. Ela, eu também não. Eu falei, bom, já sei. Eu vou pôr uma blusa roxa, exatamente como eu tô aqui, mas era roxa. Eu falei, não, mas roxo, porque eu vou fazer me apagar, eu preciso com uma cor viva, eu vou com a cor da minha paleta. Pronto. E ficou linda. E eu sou Super prática. elegante. Eu sou muito prática hoje em dia pra certas coisas, porque o tempo, ele é precioso pra gente. Só que tinha roupa que eu tinha pedido, porque lá em casa cada um tem uma missão, né? Então, meu filho de folga, eu falei, recolhe a roupinha do varal pra mãe. Então, tinha roupa pra dobrar em cima da cama. Tinha meu pijama lá, que hoje eu saí correndo, atrapalhada pra trabalhar. Tênis, que eu não sei de onde que veio essa nunca gostei de tênis. Meu negócio é um salto. Até vocês vão ver que eu vou fazer um vídeo descendo daqui, porque eu vou fazer uma montagem da academia. Eu já ando de tênis, ela me dando tênis de presente. São ciclos que a gente vai vivendo na Um dia nossa vai vida. usar. E glória a Deus por isso. Sou muito grata pela oportunidade que vocês me deram mais uma Amém. vez, A gente que porque agradece. isso aqui me aperfeiçoa no me comunicar melhor, no abrir a minha boca para falar sobre a minha Aí teremos história, outras. que eu Sim, tinha com medo. certeza. Sair desse lugar de não fala não, porque se alguém te julgar, vai te parar. E eu vou falar, me julguem, né? Porque agora é isso. Sim. Agora o povo vai me julgar pelo excesso de conhecimento, talvez, que eu tenha. Vai me julgar pela pessoa que eu me tornei fisicamente, por ser mãe, por ir lá pagar o preço todo dia de treinar, de fazer minha comida certa para comer, para ter saúde. Se for para me julgar por isso, me julguem. Quer Mas uma o dia dica? que vocês aprenderem o que é isso, Se for me julgar, agradeçam. julga, mas marca 50 pessoas, é isso. tá? Como E diz as minha outras filha, 50 é sobre marca isso. mais 50. A gente vai tentar responder todas. Exato. É Verdade. isso. Fabi, brigadão. Muito Tá? obrigada. Obrigado. E até uma próxima. Até. Pessoal, curte, compartilha. Se você tá vivenciando ou conhece alguém que precisa assistir muito esse episódio, manda para ela, que você vai estar ajudando e é um conteúdo gratuito. Só clicar, assistir ou ouvir. Muito obrigado, que Deus Ou abençoe. copia o esse link, lar. compartilha link. naquela sua lista de transmissão do WhatsApp. Como assim? Ó, tá aí. vendo? ó? Gente, não. Vamos, Ó. vamos além, aprendam já, hein? Coloca na Pega sua lá, pizzaria. sabe o grupo da família? Você nem sabe o que tá acontecendo lá, porque o povo só faz fofoca. Bota lá. Não tem o grupo que você vai lá de desapego? Bota lá, às vezes a pessoa tá desapegando, porque ela não sabe, você não sabe nem o que ela tá vivendo, às vezes ela tá depressiva. Ela Avisa vai a sogra, vender pra é. ter dinheiro, porque ela é compulsiva, pra ir comprar novo. Vai por mim. Pessoal, muito obrigado por deixar a gente entrar no seu lar, no seu carro, em quem nos ouve. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo.